Oi, Elaine, tudo bem? Boa tarde. Vim aqui contar a minha história para você. Boa tarde para a pessoa que está assistindo. Eu vou tentar resumir o máximo da minha história, né? Do milagre que Deus fez na minha família. Então, no ano de 2022, eu mais o meu esposo, a gente começou, né? A ter uns desentendimentos, né, em casa, pequenos, né? Quase que bobos. E daí eu notei muito uma diferença nele, né? Assim, a gente começou a se distanciar um pouco e eu comecei a perceber uma diferença no modo dele me tratar. E assim foi passando os dias e eu tentando levar aquela situação, né? Aí um belo dia eu já estava esgotada daquilo, de ver aquela indiferença, né? E eu me perguntando o que tinha acontecido de errado. Aí lembrando, a gente já tinha se separado uma vez. Na nossa primeira separação, eu não conhecia a Elaine, não entendia nada de deserto, não sabia nem o que era deserto. Para mim, separou, acabou. Não dava mais, cada um para o seu canto, né? Na minha primeira separação. E um belo dia a gente teve um compromisso. Aí nesse compromisso nosso eu fui e passei na frente dele. Eu simplesmente olhei para trás e vi que ele não se importava mais com a minha presença. Eu fui e perguntei para ele: Você está enjoado de mim? Você cansou da nossa relação? Ele simplesmente ficou calado. Então ali eu entendi que realmente tinha acabado, né? Naquele dia ali eu percebi que tinha acabado. Só que ainda assim eu não quis dar o braço a torcer, né? Porque eu já tinha passado por uma separação, a gente já tinha se separado uma vez, então eu não queria passar por aquilo de novo, que na primeira vez que a gente se separou eu sofri muito, né? Corri muito atrás, implorei muito. Só que como eu não tinha entendimento de nada, assim, com o tempo a gente voltou, só que infelizmente, né, veio o segundo deserto. Beleza. Passou uns dias, né, como eu estava dizendo, e eu não estava conseguindo lidar com aquela situação. Por mais que eu queria ficar na relação, mas eu não estava conseguindo lidar com aquela situação, né, de indiferença. Cheguei a pensar que ele tinha até outra pessoa. Então eu resolvi perguntar se ele queria continuar do jeito que estava. E assim, como sempre, ele evitava a briga e evitava, então, como ele evitava as brigas, então ele evitava conversar. Foi só desgastando, acabando, acabando. Um belo dia, como ele trabalhava de viajar, viajava muito, ele foi e simplesmente me mandou uma mensagem falando para mim, eu lembro o dia, numa quarta-feira à tarde, que não dava mais, que não ia voltar para casa. Ali abriu um buraco, né, no meu chão. Eu fiquei sem saber, sem reação, na verdade, porque eu tenho uma filha com ele, tinha minha outra filha do outro relacionamento que ele considerava como filha. Então, assim, as duas eu sabia que ia sofrer muito e eu também, que eu não esperava uma separação. Eu achava que ia dar certo, que ia passar, que fosse só uma crise que ia passar. Aí eu, né, simplesmente falei para ele, olha, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Como sempre, né? Eu fui insistir. Eu procurei insistir porque eu não queria me separar. Então, ali começou a minha luta, né? Uma luta muito grande que eu tive comigo mesma. E não vou mentir para vocês, eu tive essa luta também com Deus, porque eu tava irrelevante, eu não queria aceitar a separação. Eu queria de toda forma que não fosse daquele jeito. Eu não sei como explicar o sentimento que eu tive naquele momento.
Beleza, ele não quis contato mais comigo, portanto, quando ele foi embora, quando nessa mensagem que ele me mandou, ele falou para mim o seguinte, que ia esperar um momento certo para poder pegar as coisas deles. Nessa viagem, ele ia ficar 3 dias, né? Que ele trabalha fora, fazendo mudanças para fora. Então, eu fiquei sem chão, sem saber o que fazer, porque eu, né, como eu disse, eu não queria uma separação, eu aceitava tudo menos uma separação. Então aí, quando foi no domingo dessa mesma semana, até no domingo ele já tinha chegado, no caso, na nossa cidade e não tinha ido em casa, ele estava dormindo no carro, na rua. Não quis ir em casa e eu mandei mensagem para ele, perguntei o que estava acontecendo, por que ele não queria nem em casa buscar as coisas dele. Então ali eu vi que realmente o diabo, ele não brinca em momento algum em separar vidas, né? Em separar a família. Ele não brinca em momento algum em destruir. Ele virou para mim e falou para mim que não queria olhar na minha cara, né? Que não queria que isso, que ia achar um momento, que ia esperar um momento certo para poder pegar as coisas dele. Ou seja, eu já sabia. Ele ia pedir alguém, né, da família para poder tirar as coisas dele de casa. Resumindo, eu resolvi fazer um passeio com as minhas filhas, fui na roça da minha mãe e a gente foi. E eu falei para ele, olha, já que você vai tirar, eu não quero que as meninas vejam. Que ele ia vir, de toda forma ele ia ter que vir pegar as coisas. Eu não queria que as meninas sofressem. Na verdade, nem eu. Aí fui, né? Esse passeio com a minha mãe, com as meninas, com o coração despedaçado. E nesse passeio, eu sabia que ele estava tirando as coisas dele de casa. Então, assim, gente, lute, né? Eu falo que hoje eu vejo que realmente vale a pena a gente lutar pela nossa família, vale a pena você orar, vale a pena sacrifícios pela nossa família. Então, na hora que eu cheguei em casa desse passeio, que eu abri o guarda-roupa, que eu não vi nada dele mais, eu sabia que eu estava entrando no segundo deserto. Eu sabia que eu ia ter que decidir, ou eu lutava ou eu desistia de tudo. Ali eu chorei muito, muito. Nossa, para falar para as meninas o que tinha acontecido, que ele tinha levado as coisas dele, foi muito difícil. Eu chorei muito, fui falar para as meninas, né, que ele tinha ido mesmo e que a gente ia ter que, né, tentar viver uma vida sem o papai. As meninas chorou demais também, não queria aceitar, né? E como sempre eu fui mandei mensagem para ele e falei com ele para ele voltar para casa, para ele voltar para nós, para ele parar com isso, né? Que a família era a constituição do Senhor, tentando explicar isso para ele, que na verdade nem eu mesma até esse momento eu sabia o significado de família. Aí ele só mandou mensagem para mim viver minha vida, né? E eu insistindo. E ele tinha falado para mim que na época eu estava indo em uma igreja, né, com a minha mãe, ia por ir mesmo, né? Aí ele falou para mim nesse dia: se você deixar de ir na igreja com a sua mãe, eu volto para casa. Se você falar para mim que não vai mais na igreja. Então, eu tive certeza que realmente ele estava sendo usado pelo diabo. Eu fiquei sem palavras para responder ele. Nesse mesmo dia, eu cheguei, aí eu não respondi a mensagem, né? Fiquei sem palavras e falei, minutos depois eu falei que eu não queria porque eu precisava de Deus na minha vida, que sem Deus eu não ia conseguir nada.
paramos de conversar. Nesse mesmo dia, eu tive uma batalha espiritual muito grande mesmo, dentro da minha casa. Deitei no meu quarto para eu tentar dormir e não consegui dormir. Não consegui dormir. Eu tentava dormir e aquilo parece que vinha na minha mente coisas absurdas. Eu imaginava ele com outra mulher, o diabo falando comigo que ele estava com outra mulher, que ele tinha ido embora por causa de outra mulher. Aquilo eu tentava dormir. Gente, foi uma luta espiritual muito grande. Nesse domingo, de domingo para segunda, eu sofri tanto que, gente, é só vivendo, a pessoa vivendo mesmo uma batalha espiritual para saber. Eu tentava dormir, não conseguia. Teve uma hora que eu acordei porque eu senti alguém me sufocando. Quando eu acordei, que eu olhei para o lado, não tinha nada, ninguém, eu fui para a sala. Eu cheguei na sala, sinceramente, eu senti vontade de tirar minha própria vida. Só que Deus falou comigo naquele momento que não era aquilo, que Ele tinha algo maior para mim, que não era aquilo que Ele queria para mim. Eu senti a presença de Deus muito grande. Eu liguei a televisão, coloquei um programa evangélico e comecei a assistir o pastor, ele falando, né, que se tinha alguém com problema, explicando, falando do amor de Deus, da palavra de Deus. Então ali eu comecei a entender o que Deus queria na minha vida. Ali começou realmente um propósito de Deus na minha vida. Naquele dia que eu senti vontade de tirar a minha vida e vi que realmente eu precisava viver, não só por mim, como principalmente pelas minhas filhas, né? Então, eu comecei a viver, tentar viver, né? Continuei fazendo as campanhas na igreja que eu já estava fazendo, só que até então orava normalmente, né? Foi até um dia que eu conheci a Elaine Soares. Eu, sinceramente, eu não sei dizer como que ela veio parar na minha vida. Eu acho que foi Deus, não tem lógica. Foi Deus que colocou. Eu vi um vídeo dela no YouTube e achei interessante. Comecei a ver e fui vendo um após o outro testemunhos. E ela, né, falando sobre a restauração, que a restauração ela tinha que ser primeiro de mim, do meu eu, né? Para eu restaurar o meu casamento, a minha família, eu tinha que me restaurar, eu tinha que me encontrar, eu tinha que encontrar o verdadeiro significado de Deus para mim, em mim, né? Então, eu vendo esses vídeos, eu comecei a entender que eu precisava primeiro cuidar de mim, tratar da minha alma, que estava sofrendo, né? E assim, eu me procurava fazer as coisas, tipo assim, para agradar as pessoas. Então eu tinha que agradar a Deus, eu precisava, né, de agradar a Deus para eu entender o que Deus queria para mim. Então eu comecei a orar diferente. Eu orava, né, todas as madrugadas. Tenho vários testemunhos de livramentos que Deus deu para ele através das minhas orações de madrugada. Então eu orava pedindo para Deus trazer ele de volta. Eu falava com Deus, Senhor, traz o meu casamento de volta. Eu quero a minha família de volta. Teve um belo dia que ele foi buscar a minha filha para poder ir para a casa dele. Quando a minha filha chegou, ela falou, mamãe, papai alugou uma casa. Papai vai morar sozinho. Até então ele morava com a minha sogra. Então ali, gente, foi horrível saber, ouvir isso. Eu não sabia nada dele, porque assim, eu não perguntava, nem parentes, nem a mãe, nem pai, nem irmãos, nem ninguém. Eu não perguntava nada dele, eu não sabia nada. Só minha filha que quando ia visitar ele, que já voltava falando, né? Explicando o que tinha acontecido, o que o papai falava, o que o papai fazia. Então, como eu sabia que ela já me contava, eu esperava ansiosa pelo dia dela visitar ele. Então, assim, eu achava que ele tinha realmente outra mulher, né? Até por ter alugado uma casa, né?
E assim, gente, o que a gente não sabe, a gente que tá passando por esse momento, que é o que aconteceu comigo, eu via fotos, né? Eu stalkeava. Eu ia lá no Face, no perfil, todo dia ver. Instagram não conseguia ver porque ele tinha me bloqueado, mas no Facebook eu conseguia. Eu olhava pelo Facebook da minha mãe. Então eu via que estava feliz aparentemente, né? Só que o que a gente não sabe é o que a pessoa passa. E a gente só sabe depois que passa, né? Que o tempo passa, você vai conversando com a pessoa e a pessoa te confessa que não era aquilo. Então, assim, muita coisa aconteceu, gente, nesse meio tempo. Eu fiz vários propósitos, fiz muitas orações. Então, um belo dia, Deus falou comigo. Eu já tinha paz, né? Que eu precisava de paz, que eu não estava vivendo. Até aí eu já tinha paz. Deus falou comigo que Ele queria mais de mim. Então eu passei a fazer diferente, a buscar e pedir a Deus pela minha vida, pela minha restauração, né? Através dos vídeos que eu via no YouTube, várias orações. Então eu comecei a buscar a Deus por mim, comecei a pedir a Deus por mim, né? Eu fazia propósito, jejum pela minha libertação, pela minha vida. Eu comecei a me enxergar, comecei a cuidar de mim de novo, né? Eu passei quase 2 meses somente orando e pedindo ao Senhor que trazesse o meu casamento de volta. Só que quando eu entendi que a restauração que eu precisava não era somente da minha família, era primeiramente a minha, as coisas começaram a mudar. Ele começou a me ver diferente. Eu via, eu notava. Até então a primeira coisa que eu fiz era o deixar ir, né? Que eu não conseguia aplicar de jeito nenhum. Eu tive que deixar ir, deixei ir. Doeu muito, mas foi necessário. Deixei ir, né? Comecei a se preocupar comigo, né? Cuidar de mim, mais de mim. Cuidava, fazia as minhas unhas, arrumava o cabelo. Eu precisava cuidar de mim. E assim eu fiz. Comecei a me enxergar. Eu vi que eu estava muito melhor. Eu comecei a me sentir melhor. Só que ele também começou a perceber, né? Para não ficar um vídeo muito longo, eu resumi, né, parte do que aconteceu. Então, a partir desse momento que eu comecei a me enxergar, né, que eu comecei a buscar Deus por mim, pela minha vida espiritual, então eu comecei a entender. Eu comecei a entender que o que Deus ia fazer ia ser muito grande. Então, gente, eu vou ser bem sincera, eu cheguei a pensar que Deus não estava me ouvindo, porque eu estava pedindo a Deus por mim, eu tinha aplicado deixar aí, eu via que ele, né, estava demonstrando interesse, só que até então eu não tinha resposta, né? Então foi onde eu comecei a fazer as orações de madrugada. Eu comecei a orar de madrugada. Eu orava por mim, né? Me trancava no meu quarto, orava por mim, mas também pedia ao Senhor para fazer a vontade dele. Eu falava com Deus: Senhor, faça a sua vontade na minha vida, na vida da minha família, né? Se for da sua vontade dele voltar, da gente ter a nossa família de novo, eu peço que o Senhor faça o melhor por mim, por nós. Então, Deus começou a agir, Deus começou a trabalhar. Eu vou contar um episódio muito interessante que eu não posso deixar de contar. Num domingo, eu conto isso, meu corpo arrepia. No domingo a gente sempre ia para a igreja cedo. Eu vou até hoje, a gente sempre vai cedo para a igreja. Nesse domingo eu arrumei a mochilinha da minha filha. Olha como Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Gente, não adianta a gente querer correr da vontade de Deus. Quando Ele quer, Ele faz. Eu arrumei a mochilinha da minha filha para a gente ir para a igreja. E a gente foi. Eu sempre colocava nessa mochilinha, no bolso de trás, as coisas que eu ia usar, né? Que ali ia precisar.
E no bolsinho da frente eu colocava as coisas que eu levava, foto da família, né, os propósitos de domingo, né, colocava no bolso da frente, no fecho menor. Então, beleza, fomos para a igreja, voltei. Nesse final de semana não era o final de semana da minha filha aí, então eu não desfiz a mochilinha, deixei ela lá. Aí, no outro final de semana, que seria o final de semana da minha filha aí, gente, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu lembro que eu tirei tudo da mochila. Eu conto, eu me emociono, porque eu lembro que eu tirei tudo da mochila. Tudo. No domingo, quando ele foi buscar minha filha, que ele não podia pegar ela no sábado, quando ele foi buscar ela no domingo, ele foi, aí eu arrumei a bolsinha dela, né, como de costume dela ir para casa dele, e ela foi para casa dele. Aí ficou lá, né? Foi ali nesse dia que Deus começou a trabalhar. Nesse domingo. Peço desculpa, né, por eu ter me emocionado. Não tem como eu contar esse testemunho sem eu me emocionar. Nesse domingo que Deus começou a fazer a obra na vida dele, na nossa família. Aí a minha filha voltou, ele trouxe minha filha para casa, né? Aí eu segui minha semana normalmente. Continuei fazendo meus propósitos com Deus, né? Pela minha vida, pela minha família. Várias coisas aconteceram nessa semana. Na outra semana, gente, 15 dias depois desse domingo, a minha filha voltou, né, eles foram para a casa da mãe dele. E nesse dia, quando a gente já tinha chegado do culto, eu lembro que a gente estava fazendo almoço na minha mãe, chegou uma mensagem no meu telefone. Ele mandou para mim assim: eu não aguento mais olhar para Isabelle e ela falar para mim: volta para casa, papai. E ela não falava isso comigo, gente, em momento nenhum. Ela nunca chegou e falou: mamãe, eu pedi o papai para voltar. Ela não falava isso. Ela só falava comigo assim: mamãe, por que o papai não volta? Na época minha filha ia fazer 4 aninhos, né? Então ela estava bem pequenininha. E foi surpreendente, gente. Eu ouvi ele falar isso. Ali ele falou para mim assim: você lembra aquele domingo? No dia que ela chegou aqui em casa, que eu abri a mochila, que eu vi aquela foto da nossa família junta. Gente, eu tô falando sério. Eu tirei tudo da mochila. Eu não sei como aquela foto foi parar na mochila da minha filha. Ele falou para mim que abriu a mochila e viu a foto, a nossa família. Ele falou isso. Que quando viu a foto da nossa família, ele sentiu saudade de nós. E ali ele foi falando, gente, ele foi falando tudo o que estava, sabe, preso na garganta dele. Falou que sentia saudade de nós, né, do nosso momento que a gente passava junto, que não, né, e começou a contar tudo o que estava acontecendo com ele. E eu já estava forte, eu já estava firme, eu já estava segura comigo mesma. Eu já sabia que Deus ia fazer, eu só não sabia o momento, mas eu sabia que Deus ia fazer. Então, assim, quando a gente espera no Senhor, dói menos. Quando a gente espera em Deus, as coisas ficam mais fáceis, né? Hoje eu vejo tudo o que eu passei foi permissão de Deus. Então, gente, resumindo, depois dessa conversa nossa, né, não foi logo de início que a gente voltou, né? A gente começou a conversar, só que assim, eu sempre tentando aplicar o contato zero. Eu sempre dando aquele gelinho que eu achava necessário. Eu só mandava mensagem para ele da nossa filha, ele às vezes mandava mensagem para minha outra filha mais velha, né? Só para eu saber onde ele tá, porque ela sabia que ele me contava. E assim foi.
A gente ficou nesse joguinho pelo menos umas 2 semanas. Quando foi na terceira semana que a gente já estava nesse, né, meio que nesse jogo, ele mandou uma mensagem para mim no sábado, né? Isso foi em maio, no final de maio. Ele mandou uma mensagem para mim. A gente se separou em março, né? Em março, e no finalzinho de maio ele mandou uma mensagem para mim falando comigo assim: eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Aí ele falou para mim assim: você quer voltar para mim? Vamos voltar? Vamos tentar de novo? Ô, gente, eu sinceramente eu fiquei muito feliz. E comecei a dar glória a Deus, ele falando, né, eu lendo a mensagem dele e eu dando glória a Deus. E assim, gente, eu vou falar a verdade com vocês, foi Deus, não tem explicação para falar para vocês. Foi Deus. A partir desse momento, eu fiquei meio perdida, porque eu não sabia o que falar com ele. Eu não sabia dizer se sim ou se não. Eu simplesmente falei para ele assim: eu preciso pensar. E eu falei, preciso pensar, comecei a conversar com a minha irmã, conversar com a minha mãe. Minha mãe me deu um conselho, ela falou para mim assim: olha, vai, conversa com o pastor, porque o pastor estava me acompanhando, né, na minha separação. Então, assim, a gente fazia propósito de oração, eu, ele, minha mãe. Então, a minha mãe falou para mim, conversa com ele. Então, eu fui até ele, pedi orientação, e ele falou para mim: olha, filha, foi Deus. Tudo que aconteceu foi Deus. Deus vai. Eu falei com você que Deus ia te dar a sua família de volta. E realmente, ele me deu muita força, né? A gente conversou muito comigo. E assim, ele falou, vai, só vai, Deus vai abençoar. E orou por mim mais uma vez, pela minha família. Então eu decidi, né, aceitar. Até então a proposta do meu marido seria que a gente ia voltar, mas ele na casa dele, eu na minha, né? A minha mãe não concordou com a história, minha irmã também não. Só que o pastor falou para mim, olha, Deus está começando a trabalhar no coração dele. Só que algo dentro de mim dizia para mim que isso era um pretexto para ele poder chegar, entendeu? Então, assim, eu fiquei com medo de aceitar a proposta dele, né, de continuar com ele, mas ele na casa dele, eu na minha, e tá enganada, né? Eu fiquei com muito medo. Só que, assim, o pastor disse para mim, olha, vocês são casados, você não tá. Assim, a gente não era casado no papel, mas a gente morava junto, então, assim, eu me considerava esposa dele e ele meu marido. Só que o pastor já tinha me aconselhado que a gente tinha que casar e tudo, né? Enfim, aí eu aceitei a proposta dele. O primeiro passo foi eu aceitar a proposta dele. Aceitei namorar, entre aspas. A gente começou, ele na casa dele, eu na minha. Gente, sem mentira nenhuma. Ele veio para minha casa num dia, nunca mais voltou para casa dele. Ele veio na segunda, eu lembro que foi na segunda-feira que ele veio. Aí ele falou para mim assim, falando, né, que tinha coisas para fazer, aluguel para pagar, não sei o que, não sei o que. Só que nunca mais ele voltou. O que eu falei com Deus? Que quando ele entrasse, que Deus entrasse na vida dele. Que o Espírito Santo, porque eu já sabia que o diabo tinha saído, né, da vida dele. O espírito que tinha tirado ele da minha casa, da nossa família de casa, já tinha saído através das orações, das buscas. Então eu pedi ao Espírito Santo que entrasse na vida dele. E ali Deus começou a trabalhar. Ele nunca mais voltou para casa onde ele tinha alugado, né? Desfez de tudo. Então assim, gente, eu resumi a minha história, que se eu fosse contar, eu ia ficar muitas horas contando. Porque o que Deus fez na minha vida foi muito grande. Eu queria dizer para vocês que não desistam, né? Busque, mas primeiramente a sua restauração, o seu interior, né? Hoje a gente está bem, minha família está bem, graças a Deus. Eu continuo fazendo campanha, eu oro pela minha família. Hoje eu oro mais por mim principalmente, né? Quando eu vejo que
eu tô com uma dificuldade, eu fecho a porta do meu quarto, eu dobro o meu joelho, eu oro por mim. Antigamente eu não fazia isso. Então, assim, Deus permite a gente passar por, eu falo por deserto, né? Porque é a situação. Deus permite a gente entrar no deserto, não é pra gente sofrer, que o deserto não é lugar de ficar. O deserto a gente passa por ele, né? O deserto a gente tem que passar por ele. E desse deserto a gente tem que ter uma lição, né? E desse deserto, do segundo e último deserto que eu passei, eu tive uma lição. E assim, vale a pena, né? Você investir em você. Eu não falo só fisicamente, não, porque o físico vem depois do espiritual. Então você tem que cuidar do espiritual, do interior, que reflete no exterior. Então, assim, vale a pena, entendeu? Hoje eu me batizei para a glória do Senhor Jesus. Eu sou batizada, né, na igreja. Ele ainda não, mas eu creio que Deus está preparando o momento certo. A gente se casou, né? Graças a Deus, para a glória de Deus, a gente voltou. Eu falei para ele, a gente brigava porque eu queria casar e ele não, né? Antes da separação. Depois que a gente voltou, a atitude de casar partiu dele, entendeu? Então, assim, eu falo que quando Deus ele quer fazer, ele faz. Eu sou grata, muito grata a Deus, primeiramente, a Elaine Soares, a várias pessoas que eu segui também no YouTube, que eu via, aos testemunhos que a Elaine posta, né? Eu não sei se o meu ficou bom ou não, mas eu creio que através do meu testemunho, né, você que está assistindo possa entender isso, que o deserto não é lugar de ficar, o deserto não é lugar de morar, o deserto você tem que passar, mas você tem que levar uma lição dele e lutar para não voltar para esse deserto. É o que eu tenho feito a cada dia. Eu oro, eu busco, eu peço, eu intercedo pela minha família, eu intercedo pelo meu lar, pelas minhas filhas, eu entrego todos os dias a Deus. Vale a pena ser fiel. Eu quero muito agradecer a Elaine por tudo. Obrigada, Elaine. Que seus vídeos continuem alcançando várias e várias vidas, como alcançou a minha, né? Como me ajudou nesse deserto.